turminha, tudo bem com vocês? Essa semana, para complementar os nossos estudos de geometria, nós vamos rever triângulos e quadriláteros e vamos falar sobre os tipos de retas, ou seja, as retas paralelas, as retas perpendiculares e as retas concorrentes. Vamos lá? Na nossa última videoaula, nós falamos sobre os triângulos, que são os polígonos que possuem três lados. E vimos que esses triângulos, a partir das suas características, ou seja, das suas medidas, nós vamos ter algumas classificações. Vamos relembrar? Quando um triângulo, em um dos seus lados, forma um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, nós temos o que nós chamamos de um triângulo retângulo, ou seja, ele seria a metade de um retângulo. Se nós continuássemos com as suas linhas e traçássemos, nós conseguiríamos chegar em um retângulo. Então, vamos lembrar que a característica principal deste triângulo chamado de triângulo retângulo é ter este ângulo de 90 graus. Quando um triângulo apresenta as suas três medidas, os seus três lados iguais, nós vamos ter o que nós chamamos de triângulo equilátero, ou seja, todos os seus lados equivalem, eles têm as mesmas medidas. Portanto, ele é chamado de triângulo equilátero. E quando um triângulo apresentar as suas três medidas diferentes, ou seja, os seus três lados forem diferentes, nós vamos ter o que nós chamamos de um triângulo escaleno. Então, vamos lembrar, então, que a característica de um triângulo escaleno é ele apresentar os seus três lados diferentes, ou seja, com medidas diferentes. E quando um triângulo apresentar duas medidas iguais, ou seja, dois lados forem iguais e o outro for diferente, nós vamos ter o que nós chamamos de triângulo isósceles. Ele, então, vai possuir dois lados com duas medidas iguais e o terceiro lado será diferente. Portanto, podemos classificar os triângulos em quatro tipos: triângulo retângulo, triângulo equilátero, triângulo escaleno e triângulo isósceles. Lembrando que muitas das vezes alguns triângulos eles podem ser tanto isósceles quanto retângulo, pois ele pode ter dois lados iguais com uma medida diferente e dentro dele ainda formar um ângulo de 90 graus. Também vimos na nossa última videoaula que os quadriláteros, ou seja, os polígonos que possuem quatro lados, podem ser divididos em dois grupos, em paralelogramos e trapézios. No caso dos trapézios, eles vão possuir apenas um par de lados paralelos, ou seja, apenas um lado deles vai apresentar as linhas das suas retas no mesmo sentido, na mesma direção. Já no caso dos paralelogramos, ele vai possuir dois pares de lados paralelos, ou seja, ele vai ter os dois lados dele vão coincidir as suas linhas nos mesmos direcionamentos, ou seja, nos mesmos sentidos. Nesse slide, podemos observar essas linhas, para nós podermos compreender melhor essa questão dos lados paralelos. Observem aí que o primeiro quadrilátero ele é um trapézio, é esse de rosa. Ele vai ter as linhas tanto superior e inferior, a de cima e a de baixo, no mesmo sentido, ou seja, elas nunca se cruzariam. Já as laterais, elas vão se encontrar em algum momento, elas estão nos sentidos diferentes, olha. Agora, o segundo quadrilátero, que é um paralelogramo, que é esse de azul, observem aí, olha, o direcionamento das suas retas, eles vão se coincidir, olha, em cima e embaixo estão no mesmo sentido e as suas laterais também. E podemos ter também quadriláteros que não vão ser nem trapézio e nem paralelogramo. Por enquanto, chamamos eles de outros. E também vimos que os paralelogramos, eles podem ser subclassificados em três tipos. Retângulos, quando ele tiver dois lados iguais, né, e dois diferentes, ou seja, nós temos um lado dele que vão ter as suas retas maiores e as laterais menores. Então, eu tenho um retângulo
e ele também vai formar 4 ângulos de 90 graus. Quando ele tiver os seus 4 lados iguais e não formar um ângulo de 90 graus, nós temos o que nós chamamos de losango. E quando ele tiver os seus 4 lados iguais e também formar os 4 ângulos de 90 graus, nós temos então o que nós chamamos de quadrado. Então agora vamos fazer então a nossa aula sobre retas, que é o nosso tema de hoje. Mas antes de falar sobre os tipos de reta, vamos relembrar? Chamamos de segmento de reta o caminho mais curto entre 2 pontos. Nesse caso, por exemplo, eu tenho o segmento de reta AB, que é esse caminho em azul, e o segmento de reta VF, que é esse caminho em vermelho, ou seja, eu inicio em um ponto e finalizo em outro. Já uma semi-reta, ela vai ter um ponto de origem, ou seja, ela vai começar de um determinado ponto e ela pode se estender infinitamente em uma direção. Neste caso aí, nós temos a semi-reta AB. Observem, ela começa em A, passa por B e se estende por B. Ou seja, em um dos lados ela vai poder se estender. Neste caso, ela está mostrando que ela pode continuar infinitamente para o lado do ponto B. E quando eu tenho linhas infinitas que não vão ter nenhum ponto em comum e elas não têm início e nem fim, ou seja, ela pode se estender para os dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, nós vamos ter aí o que nós chamamos de reta, que são linhas infinitas que não possuem curvas, que não têm início e nem fim. Neste caso, nós temos aí a reta BC. Eu tanto posso ir de B para C, quanto de C para B. E posso continuar infinitamente de ambos os lados. Por isso, nós classificamos como reta. Então, agora nós chegamos aonde a gente queria. De acordo com a posição das retas, elas vão receber uma classificação. Vamos lá? Neste caso aí, quando as duas linhas retas, elas não têm nenhum ponto em comum, ou seja, elas não se cruzam, quando elas estão no mesmo sentido, no mesmo direcionamento, é o que nós chamamos de linhas de retas paralelas. É como se a gente tivesse uma avenida, né? E do outro lado tivéssemos uma outra avenida. Então, nós temos aí o mesmo sentido, nós temos a mesma direção. E em nenhum momento ela vai se cruzar, em nenhum momento ela vai passar um pelo outro. Neste caso, nós chamamos de retas paralelas, ou seja, elas estão no mesmo sentido, na mesma direção. Agora, quando essas retas, elas se cruzam, elas possuem um ponto em comum, eu tenho um cruzamento entre elas, é o que nós vamos chamar de retas concorrentes. De repente, as retas elas não estão ainda cruzadas, mas você percebe que se ela continuar, em algum momento elas vão se encontrar. Então, se elas possuem um ponto em comum, se elas têm um cruzamento entre elas, nós vamos chamá-las de retas concorrentes. E as retas concorrentes, elas também, em geral, quando elas se cruzam, elas vão formar ângulos, em geral, agudos ou obtusos. E quando essas duas retas elas se cruzarem e formarem entre elas ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos retos, nós vamos ter retas que seriam perpendiculares uma à outra. Nós chamamos de retas concorrentes perpendiculares ou retas perpendiculares, porque entre elas, neste cruzamento, elas vão formar ângulos de 90 graus, ângulos retos.